Salmos 133, olha que coisa linda, a excelência desse amor fraternal escrito pelo nosso querido Davi, né? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, não em tribulação, em beliscão, em confusão, né, irmã? Mas em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, irmão de Moisés, aquele óleo que é derramado para a unção, que foi descrito ali em Êxodo 29, versículo 7, quando Arão é ungido sacerdote, aquele óleo simbolizava a presença do Espírito Santo, o versículo 2 está falando disso, e desce, vai escorrendo por aquela barba e vai até a orla, ou seja, vai purificando não só a mente, mas o corpo todo é ungido, como o orvalho do Hermon, que é aquele monte altíssimo, e desce sobre os montes de Sião, aquela terra seca, aquela neve derrete, e vai nutrindo aquela terra desértica através da neve derretida, e vai se juntando a outras nascentes, e vai irrigando, assim é a palavra de Deus, assim o Espírito Santo, quando nós nos deixamos irrigar e nos contagiar com esse poder, essa unção do Espírito Santo, porque ali o Senhor ordena a bênção, onde você está, Ele está ordenando bênção, assim como quando o salmista Davi dizia que lá no Hermon, assim como o óleo que descia sobre a cabeça e a barba e as vestes de Arão ungia todo ele, ali estava a bênção, ali estava sendo ordenado o sacerdócio, ali estava sendo ordenada a bênção, a comunhão. E é interessante que, apesar de ser uma unção única, um mistério que Deus me falava no coração hoje, está falando sobre a unção sobre Arão, mas ele está falando quão bom é que os irmãos, está no plural, irmãos, quão bom é que os irmãos vivem em união. Os irmãos. Então o objetivo da igreja, do corpo de Cristo, é o mesmo objetivo que a gente tem aqui com o cordão, de aproximar pessoas. Hoje está chegando aqui a Carilda, às vezes vem pessoas que a gente também não conhece, que querem ouvir uma palavra, ver os espias, ó, vital, legal, muito bom, me sentir bem, mas não querem permanecer na comunhão, porque tiveram decepções com instituições e não compreenderam que esse estar em união é um mandamento bíblico, não por obrigação, mas isso deveria ser para ser prazeroso, como amar é prazeroso, como se alimentar, como comer, como beber, como viver deveria ser prazer. O depressivo não tem prazer em viver, ele só pensa em morte. Então você tem que começar a entender que a Bíblia é a verdade, conhecereis a palavra de Deus contida na Bíblia, e essa palavra que é Jesus dizendo, você vai ser liberto, meu irmão, minha irmã, e você vai entender o que é viver nessa liberdade, sem se sentir pesado. Então muitas pessoas que hoje a gente chama de desigrejados, carinhosamente desigrejados, esse é o nosso alvo, esse é o nosso chamado. A gente também prega para irmãos, evidentemente, louva com irmãos, visita igrejas, visita ministérios, temos muitos ministérios, poderíamos ficar aqui a noite inteira rolando, pessoas que a gente aprendeu a amar, que a gente chama de muito mais tempo, que a gente caminha juntos, mas há um propósito desse trabalho do cordão de três dobras, de falar para você que não se sente à vontade, não tem alegria em comungar com ninguém, em congregar com ninguém, em viver em união, nem mesmo com a tua família. Então o que estamos falando aqui não é uma coisa meramente religiosa, irmãos. Quão bom e suave é que os irmãos vivem em união, pronto. Você que tem pai, mãe, marido e mulher, tudo bem. Lá em Gênesis fala, sai da casa do teu pai, te junta a mulher que eu vou te dar. Mas ele fala também para tu não deixar de honrar o teu pai e tua mãe. Aquele que não cuida primeiro dos seus, da sua própria família, é pior que o ímpio ter negado a fé. Então essa união também tem que estar na família. Se não participar do pressuposto que essa união começa em casa, você nunca vai ter uma vida saudável em denominação nenhuma, em ambiente nenhum, você nunca vai conseguir congregar. É a vontade e o desejo de Deus. Esse congregar, ele começa na tua casa. Como é que está a tua relação com a tua esposa, com o teu marido? Depois que você converteu, você fala que nem um religioso com ela. O jantar já está pronto, meu irmão. Ô, glória, estou com fome. Você começa a se diluir como pessoa, perder a tua essência, a tua personalidade e torna um personagem. Isso é o que a religião fez com muitos irmãos. Eu vejo pessoas que não conseguem ter uma vida em família, pessoas que chegavam para mim e diziam assim, irmão Jairo, ora pelo meu filho para que ele venha para a igreja. Irmão, eu vou orar para que ele primeiro seja igreja. Porque se a pessoa não entender que ela é templo do Espírito Santo de Deus, e que Deus espera ser adorado em espírito e em verdade, não adianta ela congregar em denominação nenhuma. O lugar pode estar cheio da presença de Deus. Há lugares ainda que tem a presença de Deus, sim. Conheço muitos lugares. Mas se a pessoa vai lá com um foco religioso, ou uma vontade escusa, adversa àquilo que Deus espera dela no sentido de adoração, aquele povo que adora só com os lábios, que Jesus se refere, não vai usufruir da bênção da união, a bênção de ser corpo.
não vai receber essa unção. Você está entendendo, meu irmão, minha irmã? Então comece na sua família, nos seus parentes, ser igreja. Procure despertar esse interesse em querer saber o que está acontecendo com o outro. Porque se você não tiver essa preocupação, você nunca vai entender o que está passando no coração do próximo. E Deus quer que você seja um cordão de 3 dobras com aquela pessoa, para ser união, para ser corpo. Porque este deveria ser o objetivo da igreja, aproximar as pessoas. E elas também se aproximarem em casa, enquanto família. Viver em união. E entender que essa união, viver nessa união, não significa que todo mundo tem que pensar igual. Aqui tem 3 pessoas completamente diferentes. E aprenderam a se amar como irmão de sangue, irmãos. Porque nós temos o mesmo alvo, o mesmo objetivo. Ainda que o Salvador se diferencie do Dedé, que se diferencie de mim, e nós nos diferenciamos uns dos outros, temos algo em comum, nós temos aliança com Deus. Essa união ela deve refletir essa concordância de propósito. Nós temos um propósito com Deus. Porque o mesmo Deus que me chamou, chamou a cada um dos dois. Em momentos diferentes, em circunstâncias diferentes. Mas aprove a Deus nos juntar. Assim como me juntou com a Denise para me casar e ser uma família. Me juntou com a irmã Suami, com o Léo, que a gente se conhece de anos já. Desde o tempo que o Léo era bem roxinho, fazíamos cultos em garagem. Agora está aqui chegando a irmã Carilda, pode ser que ela venha só hoje, pode ser que ela não deixe mais de vir, pode ser que ela volte para a terra dela no Alegrete. Enfim, não importa. O que importa é que aqui no coração, isso que a gente quer, irmão. Quando você voltar, esse amor que a gente tem aqui, seja bálsamo para ti. É essa unção que tem que te acompanhar. Porque essa unção que traz alegria. A Bíblia fala lá em Neemias que a alegria do Senhor é a nossa força. Mas se você não cultivar essa alegria espiritual, se o teu foco estiver na circunstância, que prazer tu vai ter em andar em união com pessoas que se diferem de ti, que já tem aquela tendência a ser chata, que tu não consegue se afinizar de jeito nenhum, porque a pessoa realmente é tribulada. Mas Deus prepara situações para que você vá encontrando pessoas que se afinizem contigo. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque são pessoas que comentam comigo, irmão Jairo, não tem mais alegria de estar membrado em lugar nenhum. Eles entendem que congregar é membrar. Membrar é tornar membro, né? Você imagina aquele filme do Jack Stripador. Ele devora os braços, as pernas, ele colar o membro no corpo. Essa membrazia, segundo Jesus Cristo, não é por imposição, não é por força, é por amor. Você torna-se membro de um corpo sem perceber que a tua função é braço. O braço tem a função de carregar a mão, que coça, que toca, que aponta, que carrega, que ampara, que abençoa. Ou você pode ser perna, que carrega todo esse corpo. Eu quero que você entenda que andar em união é andar nessa consciência, irmãos, de que você tem um propósito, um chamado, assim como o próprio Arão teve, de sacerdócio. Olha que interessante que essa palavra que fala em Êxodo 29:7, que é a unção de Arão, ela é praticamente reprisada na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, versículo 9, quando está escrito assim, ó, mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele, Jesus Cristo, que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, Deus sempre esperou da humanidade que todos nós nos tornássemos sacerdotes. Não foi por acaso que o véu foi rasgado de cima a baixo. Ainda que nós sejamos pastores hoje, e nós não nos estribemos nesse pastoreado, porque sabemos que o nosso pastoreado não é segundo a liturgia eclesiástica religiosa, especialmente a evangélica, absolutamente. Temos um corpo docente, temos um corpo organizado, sim, porém o nosso pastoreio é ensinar as pessoas a louvar, a adorar o sumo sacerdote, o meu pastor, que é Jesus Cristo, o Senhor, que é o nosso pastor, Ele que não nos deixa nada faltar. Somos meros administradores, as ovelhas não são nossas, são dele. Somos irmãos em Cristo. Então a minha atitude, o meu papel de pastorear não é um cargo, não é uma patente, é apenas uma função, para que você também tenha essa consciência na tua família, para que você aprenda a viver em união com ela. Se você não tiver essa consciência de pastoreado, de sacerdócio, não é que você vai ter que ser um pastor de uma igreja, de uma denominação, não. Todos nós somos sacerdotes, mas temos que ter essa consciência. E é interessante que nesse Salmo 133, o salmista Davi, ele descreve a importância de Hermon. Ele fala no versículo 3, como o orvalho do Hermon. O Hermon é um monte muito alto, lá na região de Israel, é uma localização de 30 quilômetros aproximadamente de extensão, todo congelado,
mede uns 2.800 e poucos metros, se destaca nesse território, ele é muito alto, ele chega a aparecer o cume até acima das nuvens, e à medida em que se chega à base desse monte, aquela geleira começa a derreter, irmãos, é tão maravilhoso, eu começava a me regozijar quando eu lia isso, ela começa a irrigar a terra, trazendo vida para aquele local que é árido, e é ali nessa água unida em demais pontos de nascentes, que ela se junta até o Rio Jordão. Olha que coisa tremenda. E esse mesmo monte encontra-se na área norte de Israel, uma localização seca, considerada desértica. Portanto, irmão, é a representação de vida para a região. É como um milagre que nasceu para beneficiar uma localidade que é maltratada pela seca. Assim é a unção de Deus que vem na vida do ser humano. Muitas vezes a gente está seco, a gente está só existindo, mas não temos vida. Todo ser humano sem Deus, ele não tem vida, ele existe. Ele é uma pessoa funcional, ele trabalha, ele respira, ele procria, ele casa, se separa, ele existe, mas não vive. Vida só se tem quando tem a plenitude da presença de Deus, quando o Criador e criatura estão juntos. E é tremendo quando a gente começa a se debruçar na palavra e vai entendendo o mistério, por exemplo, falando no Monte Hermon, quando a gente fala na transfiguração, onde Jesus com seus discípulos esteve ali em cima e se manifestou num mistério de teofania de Moisés e Elias, onde aqueles três, Pedro, Tiago e João, resolveram fazer tendas para poder acolhê-los. E naquele momento, cara, que é uma coisa tão maravilhosa, que é o ápice da doutrina cristã, é a relação da criatura com o Criador. Quer dizer, a simbologia que o salmista usa no Salmo 183, do monte, o óleo que desce, assim como a neve que derrete e irriga a terra seca, naquele momento da transfiguração onde estavam aqueles três, é o momento onde mais Deus se manifesta para a humanidade numa consciência de que nós, criaturas, permaneceremos vivos, mesmo depois dessa vida. Por isso que Deus permitiu que naquela transfiguração aparecesse Moisés e Elias. E essa doutrina cristã é um evento considerado um marco na sua localização, e no alto de uma montanha ele representa o ponto onde a natureza humana se encontra com a natureza divina. Ou seja, esse encontro temporal de nós que somos passageiros com o eterno. O próprio Jesus fazendo o papel de ponte, irmãos, entre nós e Deus. Como fala o apóstolo Paulo na primeira carta de Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, que há um só Deus, há um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o homem. Deus querendo nos ensinar, começando lá pelo Salmo, nessa comparação do Hermon, desse monte alto, e ali eu vou para a transfiguração, que provavelmente, ainda que alguns teólogos dizem que foi no Monte Tabor, a gente pesquisando procura ver que realmente há indícios que esse monte alto, aonde Jesus levou os três apóstolos, os três discípulos que estavam com ele, era no Hermon, que estava mais próximo a Cafarnaum, tinha mais a ver com a geografia local, e eu entendo que isso ainda não é o importante é o propósito dessa transfiguração, onde o próprio Jesus, irmãos, está ali, e eles ficam embasbacados com a presença de Elias. Mas como Elias está aqui? Que mistério, olha Moisés, eles discutindo entre eles, vamos preparar um tabernáculo para os três. E de repente o Deus se manifesta, desaparece Elias, desaparece Moisés, e Deus fala exatamente como ele falou no Rio Jordão, quando Jesus estava sendo batizado por João o Batista. Esse Jesus Cristo é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer, é nele que eu me comprazo. O que eu aprendo com isso, meu irmão? O que eu aprendo com esse mistério da transfiguração, baseado nesse Salmo 133? Da mesma forma que o salmista fala quão bom e suave é que os irmãos vivem em união, e fala-se somente de um personagem chamado Arão sendo ungido, naquele momento em que estavam os três, e Deus se manifesta, este é meu filho amado, este é meu porta-voz, este é meu representante. Eu entendo, irmão, o ensinamento que Jesus está dando ali, que Deus, ele além de ser Deus não de mortos, mas somente de vivos, ele mostra que de fato, apesar de um mundo diferente, um mundo sobrenatural, um mundo espiritual, aquela aparição de Moisés e Elias mostra que eles estão vivos. O mesmo corpo que a gente vai ter glorificado aparecendo naqueles dois. Mas aqui na terra, enquanto muitos ainda estão presos a Moisés, presos a Elias, Deus quer nos ensinar nessa noite
que para que nós consigamos viver nessa união, sem religião, mas com o Evangelho, ainda que professemos uma fé cristã evangélica ou católica, de acordo com a tua fé. A verdadeira religião pura e imaculada é aquela descrita em Tiago 1,27. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas, e nas suas tribulações guardar-se da corrupção do mundo. Essa é a religião que Deus quer. Quando nós vamos te visitar aquele dia, é praticando isso aqui que Tiago nos ensinou. Não é levando uma bandeira, uma placa denominacional para ti. Se a irmã se sente bem, quão bom e suave é nessa comunhão, amém. Se tem outros grupos, amém também. Mas o importante é entender que nesse processo, aonde houve a transfiguração, só fica Jesus. Não dá, irmãos, para carregar Moisés e Elias junto. Então você que prega a Bíblia e vive, né? Eu vivo a Bíblia de capa a capa. Deus altera a tua consciência hoje através da Escritura. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se você não tiver essa consciência, você não vai conseguir ganhar almas para o reino de Deus. Porque para você ganhar almas no reino de Deus, o reino é de Deus, não é do homem. E o reino de Deus quer almas que compreendam a verdade. Porque a única maneira de você ganhar almas para Deus é através da verdade. Porque é a verdade que liberta, é a verdade que cura, é a verdade que transforma a mente da pessoa. E ela pode desfrutar desse galardão já nesse tempo, que é a salvação da vida eterna. Porque essa consciência de salvação, ela nasce assim. A partir do momento que você tem esse encontro com Deus, e ainda que historicamente você leia todo o livro Bíblia e entenda que houve esse processo, assim como teve o Arão no Salmo 133, você vai vendo sombras, arquétipos, para chegar até o Rei da Glória, que é Jesus Cristo. Por isso que o nosso ministério chama-se Ministério Cristão Cordão de Três Dobras. Nós estamos focados no Cristo. Tudo mais é só para levar de forma metafórica aquilo que Deus quer que nós levemos. Então, esse processo de transfiguração, além de nos ensinar isso que eu falei para os irmãos, né, ele também vem mostrar a presença do Filho de Deus, irmãos. Implicando que o mesmo retorno à vida se aplica também a todos que estão sujeitos à morte e têm fé. Ou seja, se você tem fé em Jesus Cristo, você vai ter um corpo glorificado. Você é uma figura finita, é uma criatura que tem um tempo finito a ser cumprido aqui, mas tem uma essência eterna. E é isso que Deus quer que nós aprendamos com o Evangelho. Porque é isso que vai criar motivação para você se encontrar. Você vai ter prazer em estar congregando, porque você vai entender que você é eterno, apesar de mortal. Somos mortais, mas somos eternos. E é nessa eternidade, de eternidade em eternidade, que Deus quer que a gente viva. Mas para que você consiga viver com bom e suave, ou seja, congregando com pessoas, como é o mandamento, congregai-vos, né? Essa congregação, ela se passa a ser algo prazeroso quando você vive aquilo que o próprio evangelista Mateus, no capítulo 22:16, descreve, quando havia uma tentação junto a Jesus, eles queriam fazer pegadinha com ele. Tinha herodiano, tinha fariseu, tinha saduceu, tinha de tudo. O capítulo 22 é recheado disso. Mas uma coisa que me chama a atenção é que eles próprios reconheciam, quando eles estavam tentando tirar uma onda com o mestre, algo que me chama a atenção, está no versículo 16 do capítulo 22, tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prende a aparência dos homens. Não te deixa influenciar por aparência. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, versículo 7, o mesmo Deus fala para Samuel: não atente para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura. Porque o Senhor não vê o homem como o homem vê, o homem vê o que está diante dos olhos. A religião, infelizmente, é assim. O Evangelho não. Você pode praticar o Evangelho dentro de um ambiente denominacionalmente chamado cristão evangélico ou cristão católico, mas é impossível, irmãos, servir a dois senhores. Ou tu serve a Jesus, ou tu serve a Baal. Ou tu serve ao mestre, ao rei dos reis, ou tu vai servir a fariseus. Ou tu vai servir a Moisés, Elias, ou tu vai entender que a unção que desce é a cobertura para que nós nos tornemos sacerdotes dos nossos. Eu pastoreio o Salvador, pastoreio o Dedé, que me pastoreia, que pastoreia o Dodô, eu pastoreio minha esposa me pastoreia, e nós vamos nos pastoreando uns aos outros, sem nenhuma autoridade superior a não ser de Jesus sobre nós. Quando esse princípio é vivido na prática, e não adianta você entortar o nariz, irmãos, porque a teologia que tu prega é diferente da nossa. Nós estamos pregando segundo Jesus Cristo.
Eu sei que tem pessoas que ficam revoltadas porque não aceitam esse evangelho. Mas é assim que Jesus quer que a gente viva. Que nós nos amemos uns aos outros. Nos pastorear é isso, é cuidar. É ter carinho, é ter trato. Porque senão você não consegue ter uma vida plena, mesmo no ambiente religioso. Eu tive uma experiência aqui, não há mais tempo de contar, que eu vivi na ocasião que eu estava na restauração. E naquela ocasião eu fui convidado a pregar uma palavra da oferta. Eu estava meio de ponta com uma irmã, filha de um pastor, com a qual eu me desentendi. Eu estava chegando ainda num ambiente religioso, era complicado entender tudo aquilo. E eu lembro que a palavra falou comigo, Mateus 5:24, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai te reconciliar primeiro com teu irmão. Vai viver em união com ele. Depois tu volta e apresenta a tua oferta. E eu fiz isso, na prática. Estava com meu envelopezinho de oferta, coloquei esse no altar, larguei o microfone no púlpito, desci lá, pedi perdão para aquela irmã, choramos profundamente, não nos abraçamos, porque ali existe a aparência do mal, então a gente teve que ter cautela, mas eu a perdoei, ela me perdoou, senti uma leveza na minha alma, voltei para o altar, continuei pregando, coloquei no gasofilácio a oferta e vivi na prática esta palavra, de quão bom e suave é viver em Deus. De quão bom e suave é ter prazer com as pessoas, seja no ambiente de uma denominação evangélica ou na tua casa. De como é bom você entender que tu tem um chamado sacerdotal para a tua casa. Que ainda que tu te sinta pequenininho, porque tu foi desprezado ou desprezada dentro de uma denominação, ficou de mal com Deus, para com essa birra infantil, meu irmão. Deixa de ser criança, meu irmão. Deus está à procura de verdadeiros adoradores que sejam homens e mulheres de Deus, que cresçam, que amadureçam, porque não há mais tempo. Jesus está voltando. Ele está voltando. Jesus veio buscar uma igreja saudável, limpa, lavada, branca, remida, pura, imaculada. Mas se nós não fizermos o nosso papel de ganhar mais almas, no sentido de não meter goela abaixo no evangelho, mas de sermos cartas vivas na presença dessas pessoas e essas pessoas sentirem prazer em estar conosco, não tem sentido o encontro, não tem sentido o congregar, não tem sentido o óleo derramando sobre nós se você está estufado, cheio de autoridade, jejum o dia inteiro dentro de uma denominação e depois chega em casa maltratando as pessoas ou até as irmãs dentro da própria igreja. É o que a gente cansou de ver durante esses 10 anos de congregação. Então Deus permite que nós passemos por provas aqui para que não venhamos incorrer nos mesmos erros. Estamos sendo discipulados não numa escola dominical, mas numa escola diária, no mundo. Ide a todo mundo e pregai. É no mundo, é andando que a gente vai sendo preparado até o arrebatamento, para que nós nos tornemos dignos, apesar de não merecermos, mas pela graça de Deus, pela bondade de Deus Todo-Poderoso, na autoridade soberana de Jesus Cristo, viver eternamente com Ele. Eu espero que você tenha compreendido essa mensagem, que é tão simples, de viver em comunhão, de viver em união. Peça perdão, perdoe. Aquelas pessoas que você, não vou nem naquela igreja, porque lá não vai, aquele pastor vai pregar hoje. Não, aquela irmã vai estar lá. Não, irmã, vai nesse dia. E faça desse desafio um propósito para você limpar o teu coração. Pessoas que você está magoado até na tua família. Vai ter uma confraternização final de semana, aniversário do fulano, do Beltrano. Não, aquele cara vai estar lá. Não quero nem aparecer. Vai lá. Aproveita as oportunidades que Deus te tem dado, assim como nós temos aproveitado as nossas, para nos reconciliarmos com Deus no próximo. Essa é a verdadeira conversão. O crente se converte quando ele aprende a amar a Deus no próximo. Senão, é só religião. Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração, nos meus lábios essa noite para você que está conosco aqui no Facebook e depois no YouTube.